Oi, pessoal, tudo bem? Então, nessa semana, a gente começa a ver aí o nosso último tópico, que é falar sobre tributação, tá? A ideia da aula de hoje, então, é a gente falar um pouco, em termos gerais, sobre as distorções causadas pelos impostos, né? Incidência tributária, sei que vocês já viram também lá acho que é Economia 2, né? Eu acho que o Tiaraju cobre também esse material, então alguma coisa vai ser já familiar de vocês. E eu acabei dividindo então o tema tributação entre essa semana e a outra, porque, bom, nessa então a gente vai ver essas questões e na outra, na semana que vem, a gente vai ver um pouco mais de aplicação sobre tributação, né? Então a gente vai falar sobre tributação ótima, vamos falar também sobre as distorções que existem em termos de oferta de emprego, né? Aliás, oferta de mão de obra, no caso, e também sobre distorções sobre poupança, né? Então, acho que boa parte dessa aula é uma sessão remember aí para vocês, né? Sobre incidência de imposto e tudo mais. Bom, então vamos lá, né? Então, bom, tributação, né? Então, diferente do que acontece lá no meu equilíbrio lá de bem-estar, lá de Pareto, né? Onde as transações são voluntárias, né? A tributação ela é compulsória, né? Então usa o poder do Estado para tributar e, né, um dos grandes objetivos da tributação é justamente uh, aumentar, né, a provisão de bens públicos por parte do governo, né? Claro, questão de redistribuição e tudo mais, mas um deles é justamente que o governo, né, ele ofertando bens públicos, a gente elimina o problema do carona, né, já que o tributo é compulsório, é o governo com o dinheiro dele que constrói aí estradas, parques, né, enfim, toda a nossa disputa aqui na aula sobre do curso, aliás, para que a gente tenha uma oferta de bens públicos que maximize o bem-estar social, tá bem? Qual é o problema da tributação? É que ela gera distorções, né? Lá o peso morto e tudo mais, né? Que é o que a gente ainda vai ver hoje. Por quê? Porque justamente os indivíduos, ninguém quer pagar imposto, todo mundo busca evitá-los, né? Em função disso, né? Que aí mais um pouco da aula que vem, né? Vai alterar aí a tomada de decisões dos indivíduos quanto à poupança, né? Oferta de trabalho, aposentadoria, enfim. O imposto acaba gerando distorções, né, que é o termo mais correto, sobre todas essas decisões aqui individuais. Tá bem? Bom, os tipos de impostos, né? E aqui é tudo o nosso caso aqui, né? Então, olha lá, tem imposto sobre os rendimentos, que é o imposto de renda retida na fonte, né? O servidor público sabe bem o que é isso aqui, infelizmente. O imposto sobre a renda da pessoa física, né? Imposto de renda da pessoa física, sobre o ganho de capital, lá, qualquer aplicação que vocês tenham aí que não seja da poupança, né? E alguns outros casos, todos incidem esse imposto de renda. Imposto de renda das pessoas jurídicas, né? Imposto de renda das pessoas jurídicas, PIS, COFINS, um monte de imposto aqui. Imposto sobre patrimônio, né? PTU para quem tem casa, aqui o rural, IPVA para quem tem carro, né? E temos também os impostos sobre consumo, ICMS, IPI, sobre qualquer natureza, né? Sobre qualquer natureza. É complicado. Então é uma sopa de letrinhas aqui, todos os impostos que a gente tem, e aqui não é todos, né? Mas boa parte dos impostos que a gente tem aqui no Brasil. Bom, existem algumas características, né, que são desejáveis do que o sistema tributário tenha, né? Uma delas é a eficiência econômica, né? Ou seja, o sistema tributário ele não deve interferir com a alocação eficiente de recursos. Como a gente já viu, ele sempre causa distorções, né? Porque, por exemplo, o bem que é tributado acaba alterando aí os preços relativos, né? E então influencia lá na alocação de recursos, né? Um problema de maximização, né? Como a gente estava vendo lá. Como ele altera o preço relativo, ele vai alterar o comportamento dos indivíduos,
né? E aí, portanto, alterando aí a questão de oferta de trabalho, de poupança, enfim, né? Também a questão de é desejável que ele seja simples administrativamente, né? Então, por exemplo, ter um baixo custo de administração, né, de conformidade. E aqui é um dos grandes problemas no Brasil, né? Aqui as empresas costumam ter verdadeiras equipes enormes aí para justamente saber quanto que ela tem que pagar de imposto, aonde que ela tem que pagar, né? E isso também, claro, abre margem para ter um monte de sonegação fiscal e tudo mais, né? Mas é um dos problemas que a gente tem aqui no Brasil. O imposto ele também tem que ser flexível, né? Então, por ser flexível, por exemplo, agora com o coronavírus, tu tem é mais rápida a resposta, né? Tu consegue, tira esse imposto daqui, bota aquele imposto lá, né? Tu consegue assim responder, né? Então mais facilmente, não até automaticamente, a mudanças na questão da economia, né? Ele também tem que ser aí, ó, responsabilidade política tem que ser transparente, né? Isso aqui não é problema nosso, né? Como a gente viu na aula passada, no sentido de que quem a gente paga, né, consegue enxergar para onde está indo o dinheiro, né? Então, responsabilidade política transparente, e, né, Brasil é isso aí. Ele também tem que ser justo, né? Então, por justo, o que ele diz aqui? Ó, o sistema deve ser justo em seu tratamento dos diferentes indivíduos, ao, por exemplo, impor maiores impostos sobre os que conseguem arcar com estes, né? Então, quando a gente fala de justiça, a gente abre esse termo para equidade horizontal e equidade vertical. Por equidade horizontal, significa que pessoas semelhantes pagam mais ou menos aí o mesmo nível de imposto, né? Então, por exemplo, uma família que é composta aí de um casal e dois filhos, né? Ou seja, duas famílias que são compostas, têm a mesma composição, né? Casal e dois filhos, elas pagam a mesma coisa de imposto, né? Ou indivíduos que têm maior escolaridade, né? Sei lá, que são economistas, né? Tem faculdade, eles pagam uma alíquota maior de imposto, porque eles têm maior capacidade de gerar renda, então eles acabam pagando uma quantidade maior de imposto. Né? Aí quais são os problemas? Né? O que determina se os indivíduos são semelhantes? São, como eu estou falando, uma família de quatro, mas a renda pode ser completamente diferente, né? Ou mesmo os indivíduos que são aí são economistas, né? Que têm já o grau universitário, eles podem ter preferências diferentes. Então, por exemplo, um pode fumar e o outro não, né? E a gente usa sempre tributa cigarro, né? Como um motivo de reduzir a externalidade. E aí o cara que fuma vai pagar mais imposto, né? Então é difícil a gente ter essa equidade horizontal aqui, né? Indivíduos semelhantes pagando a mesma alíquota. E existe também o que a gente chama de equidade vertical. Né? Equidade vertical é aquela ideia de que, né, quem tem mais renda paga mais imposto, né? Então é o rico pagando mais imposto que o pobre, tá? E aí, quando a gente trata de equidade vertical, a gente pode falar aí sobre o que são sistemas progressivos, proporcionais e regressivos. Tá? Por progressivos, é um sistema tributário cujas alíquotas médias, né, crescem com a renda. Ou seja, quem tem mais renda paga proporcionalmente mais imposto do que quem tem menos renda. Tá? Proporcional, sistema proporcional é que não existe relação entre as alíquotas tributárias e a evolução da renda, né? Ou seja, todo mundo paga a mesma coisa, né? Proporcionalmente. E os sistemas regressivos, então, é que quem tem mais dinheiro paga proporcionalmente menos renda. Tá? E aí, por exemplo, seria mais concentrador de renda, né? Afinal de contas, o pobre vai pagar mais do que o rico. Tá? Aí a justificativa é que, mas o rico é que gera emprego e tudo mais. Né? Então, são os três tipos aí de sistemas tributários. Tá bem? Aí quais são os problemas dessa questão, né, de equidade vertical?
qual é a medida para a gente ver quem tem mais recurso e quem tem menos, né? Seria a renda, seria lá a habilidade de gerar renda. Lembra lá que a gente não consegue diferenciar o cara que é capaz de trabalhar do cara que é incapaz de trabalhar, né? Ou seja, o cara que é incapaz de trabalhar e não está trabalhando, porque ele é incapaz, e o cara que é capaz, só que ele não está trabalhando, e daqui a pouco até porque ele não quer, né? Então, quer dizer, quando a gente mede aqui, vou tributar os mais ricos mais pesadamente, tu altera incentivo, né? Então, daqui a pouco o cara não é... Ele poderia gerar mais riqueza, mas ele, por com esse nível de tributação eu não quero, tá bem? Então, ele acaba não se esforçando tanto, né? Então, aqui estão os problemas, né? Consumo, habilidade, renda, então, acaba por distorcer incentivos, né? Daqui a pouco a pessoa simplesmente não consome tanto, né? Não gera tanta renda. Tá? E um último ponto aqui, né, que a gente gostaria muito, é que os sistemas tributários que eles fossem resistentes à corrupção, né? Então essas aí são as características, né, que são desejáveis para um sistema tributário. Bom, e aí, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre incidência tributária, né? Aqui vocês já estão, né, tudo já calejado. Então, as 3 regras básicas da incidência tributária é que, bom, as leis tributárias, elas não identificam quem de fato possui o ônus do imposto, né? Então, aquele negócio, a incidência legal não é a incidência econômica, né? Então, por exemplo, se é o produtor que paga, que deve assinar o cheque para o governo do imposto, né? Não necessariamente é ele que vai pagar todo aquele imposto, na verdade. Está muito ligado nesse ponto 2 aqui, né? O lado do mercado sobre o qual o imposto é lançado é irrelevante para a distribuição da carga do imposto, né? Então, aquela questão lá vai depender das elasticidades, né? Então, quem paga mais é quem é mais inelástico, né? Se vocês se lembram disso aqui, então agora a gente vai até rever isso, né? Mas já estou adiantando porque eu sei que vocês já viram. Tá? E aí, né, os participantes com oferta e demanda inelástica, né, são aqueles que assumem a carga do imposto, né? Então, quanto mais inelástico, né, mais ou seja, entre oferta ou demanda, né, quanto mais inelástico, mais a pessoa vai pagar imposto, né? Vocês lembram o que é elasticidade, né? Então é a proporção quanto que o preço, né, afeta a quantidade, né? A variação do preço afetando a variação da quantidade. Inelástico é só porque a variação do preço é menor do que a variação da quantidade. Então, por exemplo, aumentou o preço bastante, a quantidade alterou bem pouquinho, tá? Aí eu dava essa aula lá no introdução à economia. O que acontece quando aumenta um monte de preço, tu variou bem pouquinho a quantidade, será que esse bem, tu precisa muito dele ou não? Né? Poxa, aumentou um monte, tu continua consumindo praticamente a mesma coisa, poxa, porque tu precisa bastante, né? É alimento, é comida, não é, sei lá, balada, né? Festa, a gente aumentou muito o preço, como é supérfluo, poxa, aumenta, diminui um monte a quantidade. Tá tranquilo? Então essa é a ideia aqui, né? E ser um bem ser inelástico é justamente isso. Aumentou o preço, caiu, a demanda cai muito pouquinho, tá bem? E elástico é exatamente o contrário, né? A variação do preço, ela é menor do que a quantidade, ou seja, aumentou um pouquinho o bem, caiu um monte a demanda. Tá? Bom, a gente vai ver isso aos poucos. Então vamos lá. A incidência tributária. Então, quando o imposto recai sobre os produtores, né? Então a gente pode definir aí ônus tributários aos produtores como, né, o preço pré-imposto menos o preço pós-imposto mais o pagamento do imposto unitário. É a mesma coisa aqui para os consumidores, só que aqui para os consumidores é o preço pós-imposto menos o pré mais o pagamento do imposto unitário. Então aqui o gráfico, eu tenho certeza que vocês se lembram o que acontece. O imposto incidiu sobre o produtor,
né? Então deslocou a curva de oferta para a esquerda, né? Porque o imposto é como se fosse um custo, né? Então ele acaba aumentando o custo marginal, então deslocou para a esquerda a curva de oferta. O que aconteceu quando deslocou para a esquerda a curva de oferta? A gente tinha aqui o equilíbrio inicialmente no ponto A e deslocou então a economia, né, para o ponto D. Tá bem? Então o que acontece? Olha lá, no ponto original eu tinha o preço de 1,50, né? E depois passei a ter o preço de 1,80 aqui no equilíbrio de mercado. Então se a gente considerar aqui os produtores, eu tenho aqui o meu preço pré-imposto menos o pós, tá bem? Que vai dar aqui menos 0,30, mas como o imposto incide sobre o produtor, eu somo 0,50 e eu tenho aqui que o produtor ele tem que pagar aí 20 centavos por a cada unidade vendida, tá? Em imposto, beleza? E os meus consumidores, né? Eu tenho aqui o preço final que é 1,80, então eu tenho aqui 1,80 menos o preço inicial, não incide o imposto, nenhum imposto sobre ele, então a diferença é exatamente 30. Tá? Então o que está acontecendo aqui? Apesar do produtor ser o cara que assina o cheque lá e paga para o governo, ele vai pagar dos 50 centavos, que é o imposto aqui, né, nesse exemplo, ele vai pagar de fato 20, né, e vai repassar, né, para os consumidores 30 centavos. Beleza? Então tá aqui, ó, tem até as areazinhas aqui, ó. Essa distância é o que a gente chama do ônus, né, do consumidor, né, a carga tributária que incide sobre o consumidor. E essa diferença aqui, né, do ponto desse Ezinho para o A, é exatamente a quantidade de imposto paga pelo produtor. Tá bem? Mas a ideia aqui é que o produtor paga 20 e o consumidor paga 30. Tá? O que acontece se o mesmo imposto aqui, ó, os mesmos 50 centavos, agora incidirem sobre quem compra, né, sobre a demanda. Bom, sobre a demanda, mesma coisa, né? Desloquei a demanda para a esquerda e eu tenho aqui para os produtores, né? O preço inicial era 1,50, tá bem? O preço inicial está aqui no A, deslocou para o ponto D. Então o preço inicial era 1,50, passou para 1,30, né? Ou seja, aqui o produtor vai pagar 20 centavos. O imposto dessa vez não incide sobre os produtores, então aqui é zero, né? O imposto vai incidir sobre os consumidores. Né? E agora para os consumidores o preço final é 1,30, né? Menos 1,50 inicial, menos 20, mais 50 vai dar 30. Tá? Ou seja, o que aconteceu? Eu tenho exatamente o mesmo resultado que no caso anterior. Né? E, inclusive, olha só, os produtores aqui pagavam 20, o consumidor paga 30, e aqui exatamente a mesma coisa, o produtor paga 20, o consumidor paga 50, quando o imposto agora incidindo sobre consumidores ou como produtores não altera absolutamente nada o meu resultado. Né? Eu sei que, pelo menos quando eu dava essa disciplina, eu me concentrava sempre aqui, né? Sempre no caso do imposto ser para os produtores. Mas sabendo que não altera absolutamente nada sobre em quem é, se é consumidor, se é produtor, que vai incidir o imposto. Beleza? Então, bom, a questão da elasticidade, né? Incidência tributária e elasticidade. Aqui o que a gente tem? A demanda completamente inelástica, né? Alterou o preço aqui, ó, não alterou em nada a quantidade consumida, então a demanda completamente inelástica, né? E aqui até em muitos casos vai acontecer é o seguinte, né? A demanda ela é mais inelástica do que a oferta, né? Então quem é mais inelástico é que vai pagar a maior parte do imposto, né? Então o que está acontecendo quando é infinitamente inelástico? Olha, incidiu o imposto sobre os produtores, né? O menos 50 centavos, deslocou a curva de oferta para a esquerda, não alterou em nada a quantidade, então olha só, pá, toda essa diferença aqui é paga só pelo consumidor. Tá bem? Só alterou o preço aqui, não alterou a quantidade, então quem paga tudo é o consumidor. Agora, quando a demanda é completamente elástica, né?
Ou, no caso aqui, isso aqui é um caso extremo, né? Mas eu poderia dizer que a curva de demanda é mais elástica que a curva de oferta, né? Então, o que vai acontecer? Quem vai pagar mais imposto, né, é justamente o produtor, tá? Então, olha lá, deslocou a curva de oferta para a esquerda, o que aconteceu? Não alterou o preço, né, inicial. Então, o que significa? É que o produtor é que está pagando os 50 centavos, né? O imposto incidiu sobre ele, não alterou o preço de mercado. Então, quem está pagando aqui todo o imposto é justamente o produtor. Tá bem? Então, a ideia é essa aí. Quanto mais, relativamente mais elástico a demanda em relação à oferta, quem vai pagar mais imposto é o cara que é mais inelástico, sempre. Tá? Um pouco de pinha de letrinha, mas eu sei que vocês já viram, por isso que eu não estou me apegando muito. Tá? Quanto mais inelástico, mais tu paga imposto. Né? Porque inelasticidade é justamente que, olha, o preço está variando uma determinada quantidade lá, um determinado delta, né? E a quantidade está variando menos. Ou seja, tu está disposto a comprar mais. Tranquilo? Bom, aí, pessoal, a gente pode transformar essa relação do imposto com a elasticidade numa formulazinha matemática. Tá? Então, aqui eu tenho a demanda de um bem, que é, só para diferenciar aqui, então, é o preço que é pago pelos consumidores, que é dado pelo preço mais um imposto aqui, tá? Então, o que acontece? Em equilíbrio com o imposto, eu tenho que a minha oferta vai ser, que depende do preço, né, de mercado, vai ser igual à demanda, né, que vai depender do preço mais do imposto. Tá? Aqui é só por questão de exemplo, o imposto estaria incidindo sobre a demanda, tá? Mas é só para a gente derivar a forma, tá? Poderia fazer do outro jeito, tá? Então, sem imposto seria oferta igual a demanda, tá? E aqui no caso com o imposto eu tenho o preço mais o imposto aqui, tá? Dentro da demanda. Então, o que eu quero saber? O efeito do imposto no preço, ou seja, como é que varia o preço em relação quando eu coloco um imposto, tá? Como é que varia o preço em relação ao imposto, tá? Então, o que acontece? Olha lá, eu tenho em equilíbrio, eu tenho isso aqui, né? Com o imposto, né? Oferta igual a demanda. Então, para eu saber como é que é a relação da oferta com o preço, né? Eu só derivo a oferta em relação ao preço, e aí, claro, vezes a derivada total aqui, né, pessoal? Então, vezes a derivada do preço, tá? Isso aqui vai ser igual, né, no equilíbrio, que eu tinha demanda igual a oferta, eu tenho, então, a derivada da demanda, né, em relação ao preço, que vai multiplicar a derivada do preço mais a derivada do imposto, né? Como eu já comentei aqui, é a derivada total. Tá bem? Então, aí eu fico com essa expressão aqui. O que eu faço agora para descobrir como é que o preço varia em relação quando eu instituo um imposto? Agora é só matematiquez, né? Eu passo esse cara aqui para o outro lado da igual, eu posso isolar esse d de p aqui, aí eu fico com d de p sobre dt. Esse cara passa dividindo. Tá bem? Então, olha só, eu tenho aqui a derivada da demanda divididos pela derivada da oferta menos a derivada da demanda. Tá bem? E aí aqui eu tenho o que eu queria mesmo, que é o quanto que varia o preço quando eu instituo o imposto. Tá bem? Bom, dessas derivadas aqui, né? Lembrando que isso aqui é derivada da demanda em relação ao preço, né? Então o que eu faço? Eu posso multiplicar pelo preço dividido pela quantidade, em cima e embaixo, e eu tenho as elasticidades. Tá? Então eu fico aqui com a elasticidade da demanda em relação divididos pela elasticidade da oferta menos a elasticidade da demanda. Tá? Então essa expressão aqui é bastante interessante para a gente saber em quem que vai incidir mais, né, o ônus do imposto. Tá? E eu tenho que me lembrar também que como eu tenho o preço pago pelos consumidores, é dado por essa relação aqui, né, é o preço mais o imposto, eu posso tirar a derivada desse cara aqui em relação ao imposto e eu fico com essa expressão aqui. Então, o que vai acontecer, né? É dessas duas expressões aqui, né, da relação
do preço com imposto em função das elasticidades, como da variação do preço pago pelo consumidor em relação ao imposto, que eu vou conseguir analisar lá quem vai ficar mais o ônus do imposto, né? Se é pelos compradores ou pelos os produtores, né? Que é o que a gente vai explorar agora nessa outro slide aqui, né? Então, olha só, quando que os consumidores arcarão com todo o ônus do imposto, né? Então, olha aqui, eu tenho o quanto que o imposto influencia no preço pago pelos consumidores. Amém? Então vai depender de quanto que o preço de mercado vai ser influenciado pelo imposto, mais um. Tá? Que é essa expressão que a gente derivou antes. Então o que acontece? Para que os consumidores arquem com todo o ônus do imposto, esse cara aqui tem que ser zero. Não é? Esse cara aqui tem que ser zero, porque daí eu tenho toda a variação 1 aqui. Tá bem? É uma proporção isso aqui, tá bem, gente? Então olha só, esse cara tem que ser 1. Então olha lá, para esse cara ser zero, o que tem que acontecer? Aí a gente olha para essa expressão aqui, para saber quando que esse cara é zero. Tá? Quando é que esse cara aqui vai ser zero? Quando esse cara aqui for zero. Né? Qualquer número, zero dividido por qualquer número é zero. Né? Então, o que vai acontecer? Para que os consumidores arquem com todo o imposto, esse cara aqui tem que ser zero, então esse cara aqui vai ser 1. Tá? Para esse cara aqui ser zero, eu tenho que ter a elasticidade, preço da demanda tem que ser zero, ou seja, a demanda é perfeitamente inelástica. Né? Então esse cara é zero. E a outra possibilidade é quando a elasticidade da oferta é mais infinito. Qualquer número dividido por mais infinito é zero. Né? Então, um outro caso é justamente quando a elasticidade da oferta e preço da oferta for perfeitamente elástico. Tá bem? E aí, quando que os vendedores, então os produtores, é que vão arcar com todo o ônus do imposto? Bom, é quando esse cara aqui for 1, que é exatamente quando este cara aqui é zero. Tá bem? Este cara é zero, e aí então é os produtores aqui, né, de equilíbrio de mercado, é que tem todo o ônus do imposto. Quando é que isso vai acontecer? Bom, quando a elasticidade da oferta for zero, eu tenho elasticidade da demanda dividido pela elasticidade da demanda, corta, fica com 1, né? Tranquilo? Aqui no caso é menos 1. Né? Então, ó, menos 1 com menos 1, né? Eu vou ter, esse cara aqui vai ter o efeito completo. Tá? Então, uma possibilidade é quando a elasticidade da oferta for igual a zero, né? E a outra, a elasticidade da demanda for menos infinito. No caso aqui, né, para a elasticidade da demanda ir a menos infinito, eu precisaria da regra de L'Hopital aqui, né? Vocês lembram? Derivada, o limite, quando a elasticidade da demanda for tender a menos infinito, eu poderia derivar a expressão de cima e derivar a expressão de baixo, né? Aí eu teria aqui pela regra de L'Hopital, tá? Todavia, contudo, o que a gente pode ver, que a gente até já falou, né? Os consumidores, eles vão arcar com maior, aqui no caso, com maior parte do imposto, quanto mais inelástico for a demanda e mais elástica for a oferta. Tá? Então, claro, quanto mais inelástica a demanda, mais os consumidores pagam o preço. E aqui os vendedores, né, os produtores, eles vão arcar mais com o imposto justamente quanto mais inelástico for a oferta, também em relação à demanda. Tá? Isso aí a gente já viu, é só em termos de formulazinhas aí. Tá? Estamos relembrando, né, pessoal? Tá? Então, eu também posso analisar a questão de incidência do imposto, né, também no mercado de fatores. Tá? Então, olha só, aqui eu tenho um imposto que incide sobre os trabalhadores e aqui um imposto sobre as firmas. Né? Um imposto aqui de R$1 por hora, salário hora. Tá? Então, o que está acontecendo aqui? Eu tinha um equilíbrio inicial em A, né? Antes que eu me esqueça. O WM é justamente o salário mínimo, né? Que eu tenho que é obrigado por lei a pagar. Né? Então, tanto no primeiro gráfico como no segundo. Então, olha só, eu tinha aqui um equilíbrio inicial, botei
um imposto de $1 por hora nos trabalhadores, o que acontece? Eu reduzi a oferta de mão de obra, tá? Então, o que acontece? Eu acabo aumentando o salário mínimo, quer dizer, desculpa, o salário a ser pago, tá bem? Só que vai existir aqui uma parte que vai ser paga pelas firmas, né? E uma outra parte que vai ser paga pelos trabalhadores, tá bem? Exatamente em iguais partes aqui, tá? Então é a mesma coisa que a gente viu nos gráficos anteriores lá, tá? Agora, quando eu instituo esse imposto nas firmas, o que acontece? Eu reduzo a demanda por mão de obra, tá bem? Quando eu reduzir a demanda por mão de obra, o que acontece? O salário mínimo caiu, né? Cairia para 6,75. Só que, claro, eu tenho que respeitar o salário mínimo aqui, né? Como eu tenho que respeitar o salário mínimo, o meu equilíbrio tem que ser aqui no ponto C, né? Só que aí o que acontece, né? No ponto C e no ponto B aqui, né? Só que aí o que acontece é as firmas que pagam todo o imposto de R$ 1 aqui, tá bem? Então eu acabei reduzindo ainda mais a demanda por horas trabalhadas, beleza? Então o que está acontecendo? Tem aqui no caso, como o salário mínimo, né, acaba resultando numa redução do número de empregos da minha economia, também ainda maior do que no caso quando o imposto recai sobre os trabalhadores. Beleza? Isso aqui eu espero que vocês tenham visto também, relembrando, né? Bom, e aí, pessoal, a gente pode falar também de incidência tributária no monopólio, tá bem? Aí tem que lembrar aqui que o monopolista vai produzir quando a receita marginal é igual ao custo marginal, né? Então, o que acontece? O imposto é um custo, então ele entra somando aqui o custo marginal, tá? Vamos supor aqui uma demanda linear, né? Aqui eu já tenho a demanda, função inversa da demanda, né? Por isso que o P está aqui na frente, que vai ter essa carinha aqui, tá? Então, o que é a receita marginal? Receita marginal, bom, aqui é a demanda, né? Eu preciso multiplicar esse cara por quê? Né? Porque a receita é preço vezes quantidade, né? Então, como aqui eu tenho o preço, eu tenho que multiplicar pela quantidade e eu tenho a minha receita, tá? Então, multiplicou aqui por quê? Fiz a derivada para ter a receita marginal, o que eu fico? Com A menos 2, porque aqui passa a ser Q ao quadrado, né? A menos 2 BQ, tá? Então, o que acontece? Eu tenho que ter a receita marginal igual ao meu custo marginal, claro, somado o imposto, que é o que eu tenho imposto agora, tá? A partir de agora é matematiquez, tá? Essa expressão aqui é exatamente esse cara multiplicado por 2 menos A, né? Porque aqui vai ser 2A menos... Aliás, desculpa. Esse cara aqui é exatamente este multiplicado por 2, né? 2A menos 2BQ menos A para ficar exatamente com essa expressão aqui. Tá bem? Então, por isso que apareceu aqui esse 2P menos A. Por que eu fiz essa transformação aqui na letra P? Porque eu quero saber o quanto que o imposto influencia o preço. Tá? Por isso que eu preciso ter P aqui. Tá bem? É só uma transformação. Tá? Então, 2P menos A, beleza? Vai ser igual ao custo marginal mais o imposto. Então, só isolando o preço, custo marginal mais imposto. Aqui era negativo, passa como positivo. E passo 2 dividido. Quanto que o preço é influenciado pelo imposto? Bom, basta eu derivar o preço em relação ao imposto e voilà. Exatamente metade do imposto é repassado pelo monopolista. Tá bem? Ou seja, eu instituí um imposto para o monopolista e ele repassou metade desse imposto para os consumidores. Ele não aumentou tanto o preço de mercado quanto o imposto. Tá bem? Ele repassou só a metade. Beleza? Aqui tem um gráfico aqui, né, mostrando o que acontece com o depois do imposto, o antes, né, e a variação, olha só, como a variação do imposto aqui, ó, é grande e a variação do preço é pequena.
tá? Ou seja, metade do aumento do imposto ele repassou para preço. Tá bem? Mas aí o que acontece se a demanda tem elasticidade constante? Né? Então o que a gente já viu lá? O problema de maximização do monopolista, a gente tinha aqui, isso aqui a gente chama de markup. Vocês lembram disso, pessoal? Esse cara aqui normalmente passa, ele está multiplicando aqui, né, do próprio problema de maximização, né? E aí o que ele está me dizendo aqui, ó? Como esses caras, vamos pensar aqui que esse cara tá, esse aqui está multiplicando aqui, né? Então eu tenho o preço menos essa quantidade aqui, né? Essa expressão aqui. Então o que acontece? Para esta expressão ser maior que 1, esse cara todo ser maior que 1, este cara aqui tem que ser maior que 1. Tá? Por quê? Olha só, pensa que esse cara é 2. Tá bem? Se a elasticidade de preço aqui for 2, eu tenho 1 dividido por 2 é 0,5, então esse cara aqui é 0,5. Toda essa expressão 0,5. Né? Aí lembra que esse cara estava multiplicando o preço, então eu ia ter preço cada vez maior. Agora, se esse cara aqui for 0,5, então o que acontece? Se esse cara aqui é 0,5, 0,5 é 1 sobre 2, né? Então passa 2 multiplicando aqui, eu tenho menos 1. Tá bem? Então, eu acabaria aqui se multiplicando pelo preço, eu acabaria tendo preços, o aumento de preço reduzindo, né, no meu problema de maximização. Tá? Então esse cara aqui justifica o porquê que a elasticidade de preço tem que ser sempre maior que 1 para o monopolista produzir. Também, ou seja, o monopolista sempre vai produzir na parte elástica da curva de demanda. Tá? Então o que acontece? Se eu derivar essa expressão em relação a t, eu fico aqui, 1 sobre justamente o markup. Né? O markup, como que é? O markup. Tá? Então o markup, como aqui está a expressão, né? Menos 1 é 1 sobre essa expressão toda. Tá? Esse cara aqui, ele é com certeza maior que 1. Por quê? Porque o monopolista só produz na parte elástica da função de demanda. Tá bem? Como a gente acabou de ver. E aí, então, o que acontece? Se esse cara é maior que 1, então tu incidiu um imposto sobre o monopolista, se a demanda tem elasticidade constante, mais do que o valor do imposto vai ser repassado para os consumidores. Tá bem? Então tá aqui, ó. Esse tamanho de imposto aqui ocasionou toda essa variação de preço aqui. Tá bem? Então olha lá. Como no caso anterior, quando eu tinha aqui a demanda linear, só metade do imposto foi repassado para preço. Agora, se a elasticidade é constante, uma proporção enorme do imposto, né, o mais do que 1 para 1, né, é repassado para preço. Tá bem, pessoal? Eu espero que vocês tenham entendido, principalmente essa relação aqui, né? A elasticidade só substitui valores, né? Se isso aqui é 0,5, né, essa expressão toda aqui fica negativa. Então, como era multiplicava o preço aqui, não valeria o indivíduo, né, o monopolista, né, ele teria o que, ó, o preço menos essa expressão aqui, né? Então o que aconteceria? Cada aumento de preço do monopólio, ele reduziria uma quantidade proporcional, tá? Sendo esse cara aqui positivo, eu tenho sempre aumento de preço. Por isso é que esse cara, a elasticidade tem que ser, aliás, a demanda tem que ser elástica aqui, tá? Ou seja, maior que 1. Tá bem? Bom, a relação entre tributação e eficiência, né? Aí a gente volta a falar do peso morto, que a gente já falou, né? Que é justamente uma medida, a perda, né? O caso do peso morto é a perda de bem-estar, né? Quando a gente fala de bem-estar, a gente tem que falar de excedente do consumidor e do produtor, né? Então o imposto ele vai gerar uma redução tanto do excedente do consumidor como do produtor, né? Ou seja, ele vai gerar uma redução no excedente total, né? Que é justamente uma medida de bem-estar da minha economia, tá bem? Então é o que a gente vai estar falando agora, tá? Uma ressalva, né? O imposto eficiente ele sempre minimiza, né? O que busca minimizar a perda de bem-estar, ou seja, vai ter o menor
peso morto possível, né? O peso morto ou dead weight loss, né? A gente usa para significar o peso morto, tá? Bom, assim, né, antes de avaliar os sistemas fiscais e entrarmos nas aplicações, é preciso aí que a gente identifique, né, quanto que perde de bem-estar em função do imposto, né? Que é exatamente esse gráfico aqui, né? O que acontece? O imposto sobre os produtores deslocou a curva de oferta para a esquerda. E eu tenho aqui o meu dead weight loss, ou peso morto, que é exatamente esse triângulo aqui. Por que houve essa perda de bem-estar? Bom, aqui tem caras que estão dispostos a comprar e aqui tem caras dispostos a produzir, só que eles acabam caindo fora do mercado justamente em função do imposto que aumentou o preço aqui, né? Então esses caras estão fora do mercado e aí é tudo, esse triângulo aqui de cima é a perda de excedente do consumidor, né? E aqui embaixo é a perda de excedente do produtor. Tá bem? E aí, pessoal, só para antes da gente passar para o outro gráfico, olha só, aqui houve então, do equilíbrio anterior para o equilíbrio novo, né? Houve uma variação na quantidade, né? Um DQ, e aqui houve uma variação de preço, aqui um DP, tá? Então, olha só, eu tenho, né, o meu peso morto, né, o dead weight loss, vai ser nada mais do que a fórmula do triângulo aqui, né? Base vezes altura dividido por 2, tá? Exatamente a quantidade de perda do peso morto aqui, tá? Fórmula do triângulo, tá bem? Bom, como é que a gente pode transformar essa relação em termos de elasticidade também, né? A gente tem que se lembrar que d de Q é, na verdade, a derivada da função de oferta em relação ao preço, vezes a derivada do preço, né? A derivada, a regra da cadeia aqui, né? A derivada total. Então, é só substituir esse d de Q por exatamente essa expressão aqui, né? E aí, para pegar em elasticidade, eu posso, né, multiplicar por o preço vezes a quantidade ofertada, né? Em cima e embaixo. Tal que eu fico, né, aqui é só matematiquês, né, o que é a função ou a elasticidade da oferta, né, aqui é a própria relação do preço em relação ao imposto, né, em termos de elasticidade, e eu fico com essa expressão aqui, tá bem? É a mesma coisa que essa, só que aqui em termos de elasticidade, tá bem? É aqui só uma observação que às vezes em alguns livros vai aparecer negativo, justamente porque o d de Q, né, a quantidade reduz, né? O d de Q é sempre negativo, tá? Então aí quando aparece menos aqui, esse peso morto ele vai dar um resultado positivo, né? Assim, dessa maneira vai ser sempre negativo. Tá bem, pessoal? Então é só a maneira de calcular o peso morto aqui em função das elasticidades. Bom, então eu tenho aqui de novo a expressão. O que ela me mostra, né? Que o peso morto ele aumenta com o tamanho das elasticidades, né? Ou seja, quanto mais tiverem os consumidores e produtores tiverem a oportunidade de trocar de bens, né? de ter bens substitutos, maior a ineficiência. Então tá aqui, ó. Quando a demanda é inelástica, eu tenho esse pezinho morto aqui. Agora, quando ela é mais elástica, ó lá, eu tenho um peso morto bem grande. Tá bem? Então, quanto mais elástica a oferta e quanto mais elástica a demanda, maior é o meu peso morto. Tá? Olha só. O que está dizendo aqui? Ó, é mais eficiente taxar bens relativamente inelásticos. Né? Então, taxar, infelizmente aqui, né, alimentos, né, coisas que não variam tanto a quantidade comprada e vendida, né, em relação com a variação de preço. Tá? Então, quanto mais inelástico, mais eficiente é o imposto, né? Ou seja, menor o peso morto. O que mais? O peso morto ele aumenta com o quadrado do imposto, né? Então, a distorção que ele causa, né, é exatamente vai crescer aí com o imposto ainda ao quadrado. Então, o que a gente pode ver? Ó, é melhor espalhar impostos sobre todos os bens para manter a taxa de imposto baixa.
né? Então, dado que o governo tem uma necessidade de receita, eu devo espalhar essa tributação por todos os bens da economia do que pegar só alguns bens e taxar bastante. Por quê? Porque a distorção ela é ao quadrado da tarifa, né? Então, tarifas pequenininhas é melhor do que uma tarifa só com gigantesca, né? O que mais? Também os governos eles devem suavizar alíquotas no tempo, né? Então, por exemplo, no caso de uma guerra lá, tá? Então, ocorreu lá uma guerra, então eu preciso agora, o governo precisa de dinheiro, né, para financiar a guerra, então soca um monte de imposto para toda a economia e gera uma distorção tenebrosa, né? Olha, é preferível que ele tenha uma alíquota meio mediana aí, né? Não tão baixa, mas também não tão alta, para que justamente suavize a questão tributária, tá? Ou seja, não exploda a distorção gerada, né? Então tá aqui um caso, ó. O que a gente pode ver aqui, ó? Houve um imposto, né? Que esse gera esse nível de tributação. Se eu aumentar, dobrar o imposto aqui necessário, em função de uma guerra aí, olha lá, a distorção gerada é muito maior, né? Ou seja, a distorção é sempre ao quadrado da tarifa, tá? Bom, o que mais? As distorções pré-existentes, né? A falha de mercados, elas tornam o custo do imposto ainda maior. Então aqui, ó, eu tenho um peso morto aqui devido à tarifa. O que vai acontecer sem externalidade, né? O que acontece quando eu tenho já uma externalidade? Eu já tinha esse nível de peso morto em função da externalidade, né? A diferença entre o custo social e privado, né? Quando eu taquei o imposto, eu aumentei ainda mais a distorção. Tá bem? Então, às vezes, né, o imposto ele acaba aumentando já as distorções pré-existentes, né, em função no caso aqui, né, falha de mercado, no caso da externalidade. Tá bem? Então, gerei um baita de um peso morto aqui gigante. Tá bem? Bom, e aí, pessoal, a gente precisa falar de uma questão técnica importante aqui, tá? Que é sair um pouco desses modelinhos que a gente estava vendo até agora e falar sobre a verdadeira relação entre tributação e eficiência, tá? Então, o que a gente estava fazendo até agora? Só para ficar mais claro, né? Olha lá. Opa, sumiu minha flecha. Quando a gente colocava um imposto, a gente estava considerando sempre um equilíbrio de economia de concorrência, né, sem governo, e dizia, olha só, o imposto está causando essa a distorção aqui, né, tem esse peso morto aqui, tá tirando esses carinhos do mercado, então tem esse peso morto. Bom, só que o que acontece? A gente precisa separar dois efeitos aqui para a gente ter noção da verdadeira distorção causada por um imposto, tá? Os impostos, eles na verdade eles vão distribuir renda, né? Então, por exemplo, a pessoa que é tributada vai ficar mais pobre, né? E eles também vão fazer com que os governos, os indivíduos, né, eles substituam entre bens que são tributados para bens que não são tributados, tá? As pessoas sempre vão tentar fugir do imposto, tá bem? Só que o que acontece? A redistribuição de renda não necessariamente altera lá o meu equilíbrio da economia, tá? Porque realocou para outro indivíduo, então não é a redistribuição de renda que altera o meu problema lá de maximização, né? O que vai influenciar é justamente a substituição entre bens, né? Ou seja, a distorção mesmo ela é causada quando o tributo influencia no preço relativo das commodities, tá? O efeito renda aqui, né, que é o efeito de redistribuição, ele não entra na hora de eu medir o tamanho da distorção causada por um imposto, tá? Por quê? Bom, tá aqui o motivo. O motivo é o seguinte, ó, é que não é justo eu comparar efeito de um imposto
com uma situação que é sem imposto. Porque o governo ele sempre vai precisar de uma arrecadação. Tá bem? Então o que acontece? A distorção mesmo é o quanto que o imposto induz a substituição de um bem pelo outro. Não o quanto ele me deixa mais pobre. Tá? Porque mais pobre ele tem que deixar. E o governo ele precisa de uma arrecadação mínima, né, para existir. Porque na vida real o governo não existe, entendeu? Então eu não tenho que comparar com a situação sem imposto. Eu tenho que comparar o quanto que o imposto distorce, ou melhor dizendo, o quanto que o imposto vai distorcer mais ou menos, né, a alocação dentro da economia. Não se ele deixa mais pobre, porque mais pobre ele vai deixar. Tá bem? Então o que está acontecendo aqui, pessoal? Lembra lá quando eu tenho a incidência do imposto, vocês lembram lá da microeconomia? A gente já falou aqui várias vezes, na verdade, vai ter um efeito renda e um efeito substituição. Tá? Esse efeito renda, a gente vai deixar ele de lado porque o governo precisa existir. Né? Então ele já vai deixar as pessoas mais pobres, vamos dizer assim, né? Já vai ter um efeito renda. Eu vou medir mesmo a distorção causada por imposto é pelo efeito de substituição. Tá bem? É justamente no quanto que ele altera a demanda por um bem ou pelo outro. Tá? Então, a verdadeira distorção causada por imposto ela é medida pelo efeito de substituição. Tá bem? Para eu analisar efeito substituição, eu preciso buscar lá da micro, né, lá da micro 1, micro 2, o que a gente chama de demanda compensada ou demanda Hicksiana. Tá? Se vocês lembram como é que eu fazia lá, como é que eu achava a minha função Hicksiana, eu via a quantidade de gasto necessário para me manter na mesma curva de utilidade. Tá bem? E qual era a grande contribuição aqui? Por que a gente está usando a demanda Hicksiana? É justamente porque a demanda Hicksiana só considera efeito de substituição. Na demanda Hicksiana não existe efeito renda, só efeito de substituição. Então ela é perfeita para eu medir a distorção causada por um imposto. Tá bem? Então olha só, aqui eu tenho a demanda compensada, né? Então é a mesma coisa, ó. Aqui eu tenho a curva de oferta, um exemplo bem simples. Né? Tem a curva de oferta, aqui eu tenho a demanda compensada, está aqui a distorção, o peso morto, né? A distorção causada pelo imposto. Tá? Então, em vez de considerar a demanda marshalliana, como a gente estava... Na verdade, a gente nem fez distinção lá no início, mas era a tesoura de Marshall, né? Oferta e demanda. Então, a gente vai olhar só para a demanda compensada aqui. Tá bem? Então tá aqui, ó, imposto reduz o excedente do consumidor em A, E, C, aqui seria o ponto C e D, né? Vai tirar tudo isso aqui do consumidor, mais isso aqui que vai representar a arrecadação, né? E aqui eu tenho o meu peso morto. Então aqui, relembrando, o efeito renda e efeito substituição. Né? Então eu tenho uma alíquota aqui, né? Um determinado Tzinho, que vai incidir sobre o consumo, aqui é cerveja, aqui é refrigerante. Tá? Então vai incidir sobre a cerveja. Então vamos lá. Eu tenho uma restrição orçamentária que é dada por S e B inicialmente, tá? De maneira com que a tangência aqui com a minha coroa de indiferença, o meu equilíbrio, vai dar exatamente nesse ponto E. Só que vai ter esse Tzinho aí, esse imposto, que vai alterar a inclinação da minha restrição orçamentária, né? De maneira que eu vou ficar com S, né? Ou seja, como o refrigerante aqui não é taxado, eu consigo consumir a mesma quantidade de refrigerante, mas eu vou consumir aqui no máximo esse B' aqui, né? B'. Tá? Então o que vai acontecer? Eu vou migrar desse ponto E para esse ponto E estrela aqui. Tá? Só que aí o que acontece? Aqui está a diferença da inclinação, né? Tornou mais inclinada aqui, tá? Em função justamente do imposto. Bom, só que aí eu posso decompor esse movimento aqui de E até E estrela em duas partes, que a gente chama de efeito renda e efeito substituição. Tá? Como é que eu meço o efeito renda? Cara, é só pegar a quantidade de imposto que o indivíduo pagaria aqui e tirar da renda dele. Tá bem? Ou seja, é o quão mais pobre eu estou deixando o indivíduo. Então, se eu tirar a renda do... Cadê minha flecha?
Se eu tirar a renda do imposto, né, do indivíduo, né, da renda do indivíduo, né, tirar a arrecadação do imposto da renda do indivíduo, o que vai acontecer? Eu deixei ele mais pobre. Então, eu migrei para essa nova restrição orçamentária aqui imaginária, que é o S chapéu e B chapéu. Tá? Então, o que acontece? Essa distância aqui até o E estrela é o que eu chamo de efeito renda. Tá bem? Efeito renda é o quão mais pobre eu deixei o cara, em função do imposto. Tá? Só que aí o que acontece? Nesse novo ponto, eu não estou eu tô além da minha restrição orçamentária, eu não estou maximizando a utilidade aqui sujeito à restrição orçamentária. Então o que acontece? Eu também deixei a cerveja mais cara do que a relação que ela tinha antes com o preço do refrigerante. Tá bem? Então o que está acontecendo aqui? Eu alterei preço relativo. E como eu alterei preço relativo, eu também substituo o meu consumo de cerveja para o consumo de refrigerante. Tá bem? Eu alterei preço relativo, então agora refrigerante ficou mais barato do que cerveja. Então eu vou tender a consumir mais ainda de refri do que cerveja. Tá bem? Então o que acontece? Esse primeiro deslocamento aqui eu deixei famílias mais pobres. Tá? Então efeito renda. Este segundo aqui é substituição de cerveja por refrigerante. Tá? Então aqui é o efeito que a gente chama de substituição. Tá? E aí o que vai acontecer? É esse efeito substituição, como eu já tinha falado, é que vai medir a distorção causada pelo imposto. Tá? O efeito renda a gente deixa negligenciado, mas é só para vocês se lembrarem aqui o que é efeito renda, o que é efeito substituição. Tá bem? Então olha lá. Medindo a perda em função do peso morto, tá? Através aqui da curva de indiferença. Então é a mesma coisa aqui que eu tinha do gráfico anterior. Eu tinha uma restrição orçamentária aqui, SB. Eu tinha a curva de indiferença aqui que me dava justamente o ponto de equilíbrio E. E eu migrei para esse E estrela. Tá? O que acontece no E estrela? Vamos ver aqui, ó. Antes do imposto, eu poderia consumir os pontos aqui, ó, BA, quantidade Azinha de cerveja, tá? E a quantidade SA de refrigerante, tá? Eu poderia consumir até esse nível aqui da minha restrição orçamentária. Depois do imposto, o máximo que eu posso consumir é SB, né, uma quantidade menor, e o mesmo BA, tá? Então o que acontece? O que eu perdi aqui de consumo de refrigerante, ele tem que ser exatamente a quantidade de imposto que está incidido. Tá bem? Então aqui eu tenho justamente a quantidade de imposto que incide. E aí eu tenho que fazer a seguinte pergunta, né, para medir peso morto. Né? Olha, a questão importante é, o imposto resulta em uma perda de utilidade maior do que é necessária para gerar a receita tributária em E estrela? Ou seja, será que para esse nível de arrecadação tributária aqui, eu tenho essa aqui é a maior curva de indiferença que eu consigo atingir? Né? Tá bem? Então, olha lá, para essa distância aqui que eu perdi de refrigerante, né, para a receita tributária, será que eu estou maximizando a minha utilidade, dada a arrecadação do governo? Fica a pergunta. Olha só, antes da gente analisar isso, a gente precisa falar do que existe do conceito de impostos lump sum. Né? Não sei se vocês já viram isso ou não, mas imposto lump sum, o que é isso aqui? São impostos que a gente fala que é imposto por cabeça. Né? Tem cabeça, pagou o imposto. Tá? Então ele não vai depender da renda, não vai depender do consumo, não depende de nada disso. Tá? Ele vai depender só a pessoa existe, ela paga imposto. Tá bem? Então, olha só, aqui, ó, impostos fixos que não podem ser alterados por nenhuma ação do indivíduo, ou seja, não é por trabalho, então quem trabalha mais paga mais, ou quem recebe mais paga mais, quem consome mais paga mais. Tá? Não. São impostos que devem ser pagos independente de renda ou riqueza. Então, olha aqui o imposto por pessoa, eu tenho que ser imposto por cabeça. Tem cabeça, pagou o imposto. Tá?
Então o que acontece? Eles acabam não gerando as distorções além do efeito renda causado pelo imposto. Então o que acontece? Todo mundo tem que pagar, então eu simplesmente deixei todo mundo mais pobre. Tá? E aí eu migrei para essa nova restrição orçamentária aqui, Y' e B'. Tá? Então o que acontece? Isso aqui, pessoal, eu simplesmente tirei fora o efeito renda. Tá? O imposto lump sum, ele só tem efeito renda nele, não tem efeito substituição. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou comparar o imposto sobre a cerveja com o imposto lump sum, né? Para justamente ver qual é o tamanho do efeito substituição do imposto da cerveja que a gente estava vendo antes. Porque é o imposto de substituição que mede a distorção do imposto. Beleza, pessoal? Então tá aqui, ó, imposto lump sum, ó. O gasto com cerveja, mais os gastos com todos os outros bens, aqui no caso era o refrigerante, né? Vai ser o que? A renda menos o imposto lump sum, tá? Que eu deixei todo mundo mais pobre. Tá bem? Então o que acontece? Para eu medir a distorção causada por imposto, eu preciso pegar só o efeito de substituição. Como é que eu pego só o efeito de substituição para comparar com os outros impostos? Cara, é o seguinte, eu comparo o efeito lump sum, que só tem efeito renda, com um outro imposto qualquer, porque o outro imposto qualquer vai ter efeito renda e efeito de substituição. Tá claro isso, pessoal? Então é só medir o efeito de substituição. Isso aqui é uma maneira de eu limpar para pegar só a substituição. Tá? Eu tenho que comparar com o lump sum. Tá? Então, o que acontece? Tá aqui, ó. Mesmo exemplo de novo, ó. Eu tenho aqui o meu equilíbrio inicial, né, na minha restrição orçamentária inicial, o meu equilíbrio E, e aí eu botei o imposto sobre a cerveja, né? Então girou a restrição orçamentária, foi para YB', e aqui eu tenho o meu novo equilíbrio. Tá? Beleza? Olha só. Eu tenho aqui o meu novo equilíbrio, então essa diferença, como a gente já viu, isso aqui é a arrecadação do imposto. Tá? Aqui eu tenho a minha nova coroa de diferença aqui, eu tenho essa arrecadação do imposto. Só que olha só, pessoal, quando eu instituo o imposto lump sum, ó, eu deixei todo mundo mais pobre, então eu estou no meu Y', restrição orçamentária, Y' e B chapéu aqui, tá? É aqui exatamente o imposto lump sum. Com o imposto lump sum, eu tenho este nível aqui todo de arrecadação tributária e eu estou na mesma curva de diferença do que nesse ponto aqui, só que eu só tenho essa arrecadação aqui mais baixa. Tá bem? Então o que acontece? É justamente essa diferença aqui, ó, desse total tributário, né, dessa arrecadação, com a arrecadação resultante do imposto sobre a cerveja, que vai me sobrar exatamente essa diferença aqui. E essa diferença é a distorção causada pelo imposto. Tá bem, pessoal? Olha só. Com o imposto lump sum, eu tenho a mesma utilidade, porque eu estou na mesma coroa de diferença, né? Só que uma arrecadação gigante aqui. Tá? No imposto sobre a cerveja, nesse Tzinho que eu coloquei lá, né, que a gente estava estudando, eu vou ter essa arrecadaçãozinha aqui bem menor. Tá? Só que eu vou estar na mesma curva de utilidade. Então qual é o tamanho da distorção? Cara, se aqui eu tinha toda essa diferença e aqui eu tenho essa coisa pequenininha, a diferença entre os dois é a distorção. Tá bem? Ou seja, é exatamente o efeito de substituição gerado pelo imposto. Tá bem isso, pessoal? Entenderam? Tá? Me mandem e-mail qualquer coisa, se vocês não pegaram. Mas eu acho que é tranquilo isso aqui, ó. Tem toda essa receita para a mesma utilidade, aqui eu tenho para a mesma utilidade uma receita bem menor, tributária, né? Então, quer dizer, essa diferença é a distorção. Também é a perda de peso morto. Tá? Que é exatamente, olha só, aqui eu tenho efeito renda, efeito de substituição. Então, o tamanho do efeito de substituição é a distorção, né, o peso morto causado pelo imposto. Beleza? Algumas perguntas relevantes aqui só para a gente fechar a nossa aula de hoje. Se os impostos lump sum são tão eficientes, por que os governos não utilizam? Bom,
por causa do problema distributivo, né? Como eu falei, ter cabeça pagou o imposto. Tá? Então, quer dizer, pobre e rico paga tudo a mesma coisa. Tá? Então, é por isso que não existe. Né? E tem até um caso, a Margaret Thatcher tentou aplicar isso lá na Inglaterra e deu zebra. Tá, pessoal? Não funcionou. Tá? Aí o que acontece? O imposto de renda implica num peso morto, isso aqui já é para a nossa próxima aula. Se eu botar uma tarifa, uma alíquota igual sobre a renda dos indivíduos, será que eu vou ter peso morto, sim ou não? Sim. Por quê? Porque o imposto sobre a renda distorce incentivos e pode fazer com que eu busque ter menos renda do que eu tenho, tá? Que é um pontapé para a aula que vem, tá bem? Olha lá, o imposto de renda afeta as escolhas das pessoas, tá? Que vai ser lá ofertar trabalho ou lazer, tá? Que a gente vai ver na próxima aula. E um último ponto, né? Vocês poderiam me perguntar, olha, se a quantidade demandada pelo bem não se altera quando ele é tributado, significa que não existe peso morto? Né? Ou seja, eu tributei, a quantidade de cerveja lá, demandada por cerveja, não mudou. Então significa que não tem peso morto? Bom, e aqui está um exemplo, né? Eu tinha aqui um equilíbrio inicial em E1, botei imposto, o efeito renda migrou aqui para esse aqui é o E3, né? E aí o efeito de substituição fez com que eu fosse para E2. Então o que acontece? A quantidade aqui, ó, no caso é barley, né? Ou seja, cevada. Estamos aula da cerveja hoje, né? Então quer dizer, houve uma distorção aqui, que é essa diferença, o efeito de substituição, tá? Mas a quantidade final demandada por cevada não se alterou. Ou seja, pode ser sim que haja distorção, mesmo que a quantidade após o imposto não tenha se alterado. Tá bem? Isso aqui é bom para a gente ver os exercícios lá depois. Tá, beleza, pessoal? Então, por essa semana era isso aí. Na próxima, então, a aula final, né, onde a gente vai falar um pouco sobre tributação ótima e as distorções em termos de oferta de mão de obra e decisão de poupança. Tá, beleza? Valeu então, pessoal. Até semana que vem. Um abraço, se cuidem.